Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 erros grotescos que o técnico Rogério Ceni cometeu no São Paulo no ano de 2022. Vamos lá que tem bastante coisa aí. Gente, o primeiro erro, né, foi a questão do Igor Gomes, um jogador que não poderia ter ficado de titular o tempo que ficou, a insistência toda que ele teve com o Igor Gomes, né, o mau desempenho, fora a gestão, né, de como ele fez com a questão do Igor Gomes, um jogador que era notável, que não poderia continuar do jeito que estava, né, características de deficiências técnicas ali que nós já sabíamos que ele tinha, que não estavam aptos e que ele não estava apto para ser titular do São Paulo durante todo o tempo que ficou, principalmente na posição de meio campo, né? Então isso era, claro, um erro assim, bem óbvio que todo mundo tentou falar e a torcida meio que teve que tirar, né, na base da marra. Na base da marra teve que tirar o jogador em cima do Rogério Ceni, causando um desgaste da torcida com o técnico, causando um desgaste muito maior também com o jogador, coisa que não precisava ter sido daquela forma, né? Então, um erro muito grande de um jogador que claramente não poderia ter sido titular do São Paulo. Um jogador ali que, no máximo, para compor elenco, ele causa todo esse desgaste, tentando jogar goela abaixo, né? E insistindo em uma posição, em uma tática que claramente nada estava dando certo. Segundo erro muito grande, gente, expor o São Paulo na mídia da forma como ele expôs em toda entrevista coletiva. Todo mundo sabe dos problemas do São Paulo, né? Da incompetência da diretoria, da gestão atual que vem de alguns anos, das dívidas do São Paulo. Aí ele chega e expõe a falta de água na piscina, a falta de profissionalismo, coisas ali que deveriam ser discutidas, que deveriam ser brigadas até, né, pelo bem do São Paulo nos bastidores. Aí ele expõe depreciando a marca do São Paulo, depreciando o clube em um todo, afastando boas negociações com os jogadores que poderiam vir, afastando patrocinadores, afastando ativos do clube que poderiam ajudar o São Paulo nesse momento. Lembrando que os problemas que ele expôs são problemas reais do São Paulo, mas a gente sabe que ele expôs esses problemas para justificar a falta de competência do time dele em campo. Então isso soou como muito oportunismo, um outro erro grotesco que, independente das coisas que ele tenha dito sejam verdades, a gente sabe que deveriam ser tratadas deveriam ser tratadas de outra forma, não expondo na mídia da forma como ele expôs, depreciando a marca São Paulo, depreciando o clube, desqualificando todo o trabalho que ele fez, e não mudou nada. O Casares continua, a gestão continua, está aí tudo do mesmo jeito. Então, outro erro grande do Rogério Ceni. Terceiro erro, né, grotesco também, são as coletivas dele. As coletivas que ele fala, que ele acha que ele tira a gente de otário, né? Ele fala as coisas que ele fala, né? Que todo jogo ele jogou melhor, né? Todo jogo não achei que o São Paulo perdeu, empatou ridiculamente no Morumbi ou perde sempre. Aí ele não achei que o São Paulo jogou melhor, achei que isso foi superior, merecia a vitória. Aí começa a falar da transição, quando ele coloca o Pablo Maia, quando ele colocou o Moreira de volante, aí quando ele tira o Patrick, quando ele, sabe, aquelas coisas do Rafinha, Marcos Guilherme, Alisson, quando ele tenta justificar o injustificável. Então, outro erro horroroso é ele, né, não assumir nunca a culpa dele, não assumir que o trabalho que ele fez, a tática não funcionou, a escalação não funcionou. Então, isso é um outro erro grotesco para mim, que eu não entendo porque ele continua insistindo nessas desculpas, ou ele não tá querendo enxergar. Então isso é um outro erro muito claro, que todo mundo enxerga e ele não muda isso, né? É muita desculpa, é sempre tentando justificar o injustificável. Outro erro horroroso, né, é a improvisação, talvez um dos piores erros dele, né? Primeiro que Luciano, já agora no final do ano, tava jogando de meia. Patrick ele colocou diretamente de atacante. Nicão ele colocou isolado de ponta direita. Nicão nunca foi ponta direita. O Nicão ele é um meia atacante, jogava de meia atacante no Atlético Paranaense,
Quando, já falei isso várias vezes, quando ele ia começando a sentir o jogo, quando ele ia começando a gostar do jogo, ele caía para a ponta direita pelo meio, abrindo a jogada pelo meio, não enfiado direto de ponta direita. Então, basicamente, todos os jogadores do São Paulo nessa temporada jogaram de forma improvisada. E a cereja do bolo é a Rafinha, né? Agora renovamos com um jogador improvisado. Eu nunca vi isso, tá, gente? Nós estamos renovando com um jogador para improvisar. Eu já vi colocar jogador de improvisado e tal, você tá com lesão, o jogador não foi e tal, ferrou, aí você improvisa um cara. Agora, você renovar um jogador pra improvisar, que nós sabemos que ele quer jogar com o Rafinha de zagueiro, né? Então aí tem Rafinha, Léo, jogou com o Reinaldo na ala direita, as improvisações, as pardalzices maiores do que nunca, fora a ausência dos jogadores mais coerentes, como o maior exemplo pra mim aqui é o Ferrarese, que não jogou a final da Sul-Americana, não dá pra entender por quê. E quando entra, se mostra um dos melhores zagueiros que nós temos no elenco claramente e não entra para jogar por conta das improvisações. Então isso é um outro erro, um dos mais óbvios também e dos mais ridículos. Outro erro também foi o Benítez, né, para essa temporada. Ele já sacou já na temporada passada, em 2021. Para mim o trabalho não foi feito com o Benítez. Alguns de vocês podem me falar, Tidico, mas Benítez não jogou depois e tal, não foi bem nos outros clubes. Eu gostei do Benítez a temporada, o pouco que ele jogou no São Paulo, eu gostei basicamente de todos os jogos. Para mim era um jogador muito interessante, principalmente pelas características dele, né? É um meia criativo, é um cara que para a bola, para e pensa. Eu gosto bastante do Benítez. Para mim, o trabalho no Benítez não foi feito. Para mim, é um dos grandes problemas do trabalho todo do Rogério Ceni no geral, é que ele não gosta de jogadores nesse perfil. A gente vê, nós estamos acompanhando a Copa, né? E a gente vê que os jogadores param e pensam. Vemos o De Jong da Holanda, ele para e pensa. Messi, não dá nem para comparar, mas o Messi é um jogador que para e pensa e para a bola. Nós vemos os 10, os meias dos outros times parando e pensando a jogada, né? E isso dá para ver que o São Paulo teria que fazer isso, teria que ter um jogador pelo menos nesse perfil. E a gente vê que ele não gosta desse perfil e por isso que a gente entende que o trabalho a longo prazo não tem como ir para frente porque as convicções estão erradas. Então, para mim, é independente do físico do Benítez, de tudo que aconteceu, para mim o trabalho em cima do Benítez não foi feito. Quando ele colocou o Benítez no final, colocou com uma tática alterada, parece que é para atrapalhar o jogador, não entende como um jogador que tem essas características, que pode ser uma cabeça pensante do time, trabalha, ele não consegue compreender como um time é montado. Então, para mim, o Benítez também foi um grande equívoco do Rogério Ceni. Benítez ou qualquer jogador nesse perfil, nessa característica. Sexto erro, se não for um dos maiores erros de todos da história, é não montar o time de São Paulo, né? Independente de qualquer coisa, o trabalho do Rogério para mim é péssimo, ele já estaria fora do São Paulo há muito tempo, mas independente de qualquer coisa, o time não está montado. Ele teve um ano e nós não temos nem a carcaça, nem o escopo de um time para 2023. O Luizão, que nós já sabíamos, eu vou dar o exemplo só do Luizão para mostrar o quão é incompetente esse trabalho. O Luizão, que é um cara que nós já sabíamos que não ficaria no São Paulo por questão contratual, estava jogando no São Paulo. Caras como Igor Gomes, vários outros jogadores, Reinaldo, titular absoluto sem saber se iria continuar ou não. Vários jogadores que nós já sabíamos que não iriam continuar no São Paulo, ele estava ali colocando como titular, como principal jogador, as táticas da cabeça, né, substituições da cabeça, como ele sempre fez, que nós não entendíamos. Então, infelizmente, para mim, nós não temos um time nem meramente montado, o que é um dos principais erros, é uma das principais coisas que atrapalham um time, um elenco que está em formação, que precisa ser reformulado, que precisa ser um time, um clube que precisa ser reestruturado. Não tem nada que atrapalha mais isso em um técnico que recebeu reforços e ficou um ano no clube. Sétimo erro grotesco do Rogério Ceni é não colocar os reforços, né? Uma das coisas mais estapafúrdias, uma das coisas mais absurdas que nós infelizmente presenciamos no São Paulo nessa temporada. Um time que tem uma dívida astronômica, falido não, que falência é diferente de dívida. Nós sabemos que o São Paulo tem um giro enorme de dinheiro. A dívida só aumenta, né? A dívida só aumenta, mas nós sabemos que nós temos um giro enorme de dinheiro no São Paulo todo ano. E aí é a coisa mais absurda, né? Porque além de você não reforçar seu elenco, os jogadores chegaram.
né? Falava que estava sem dívida, nós não imaginávamos que o São Paulo não iria contratar ninguém e tal, e chegaram os jogadores de expressão. Se deram certo ou não, é outra coisa, mas foram jogadores caros e jogadores de expressão. Patrick, Nicão, André Anderson, Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese, Galopo. Não são, alguns não são jogadores consagrados, mas a proposta é muito interessante. Galopo veio por uma fortuna. Nahuel Ferrarese e Nahuel Bustos são jogadores do grupo City e não jogaram no São Paulo. André Anderson veio da Lazio, não teve nem chance. Então isso é uma das piores coisas, porque isso influencia diretamente na gestão do elenco, no emocional dos jogadores, fora que isso externamente soa como babaca, não passa credibilidade nenhuma, você perde a moral com os adversários, você tira a confiança dos seus jogadores e perde a moral com o seu adversário, você mostra que seu time ali, a sua comissão técnica é uma bagunça, que a diretoria não tem pulso firme em cima da comissão técnica. Então isso aí, fora que você influencia diretamente na receita, né? Porque você desvaloriza os jogadores que você comprou, você não coloca pra jogar, eles perdem o físico e você vai desvalorizando cada vez mais o valor desses jogadores que você pagou. Então um time endividado deveria se preocupar demais com um técnico que não recoloca os reforços pra jogar. Oitavo erro, também muito grotesco, muito perigoso, né? É a forma como ele expõe alguns jogadores só, como ele expôs alguns jogadores nas coletivas, né? Como o Gabriel Neves, como o Luan, o Ferrarese, né? O Gabriel Neves ele falou quando errou passe, o Luan ele falou que só depende dele, o Ferrarese ele falou que quando o Ferrarese deu 2 passes de gol, claramente, né? Fazendo aquela construção que ele gosta, ele falou: não escolheria essa jogada, é arriscado tocar pelo meio, eu tocaria pelas pontas. Então ele expõe alguns. O Nestor ele defende, né? Fala que nós vamos saber fala que nós vamos viver a falta que o Nestor fez. Parece que entra de má vontade quando o Nestor, Igor Gomes ou Sara, alguns jogadores ali não estão no campo, né? Então, para mim, isso é um erro gigantesco. Você perde o elenco, você mostra que o clima está ruim, que o ambiente está ruim dentro do seu time para os seus adversários. Fora que dentro, você né, tá expondo o jogador ali. Como é que fica o clima dentro do vestiário com você expondo o jogador na coletiva depois de uma derrota ou depois de um jogo, principalmente na fase que o São Paulo está, que era o momento de todo mundo se abraçar, de todo mundo tentar fazer o melhor, ele pega e começa a expor um ou outro ali que nós entendemos que ele não goste dentro do elenco. O nono erro é a falta de lógica, né? Uma falta de lógica imensa do Rogério Ceni nos discursos deles com alguns jogadores, né? Nós temos exemplos como o Wellington, Luan, Marquinhos, Thales Costa, jogadores que, né, comparado com os da base, só falando da base agora, eu acredito que esses daqui agradam mais do que alguns, né? Nós vimos o Marquinhos, antes de ir embora, fazer bons jogos e não entrou mais. Thales Costa, que eu bato sempre na tecla aqui, fez bons jogos e não entrou mais. O Wellington brigando a titularidade, concordo que o Wellington ainda não é um jogador pronto, não é um excelente lateral esquerdo, mas eu acho o Wellington promissor e para tirar o Reinaldo do time deveria ter sido feito antes. E o Luan, né, que ele fala agora só depende do Luan. Então parece que nós vemos uma falta de alinhamento no discurso dele quando ele fala dos jogadores da base, né? Ele queria bater na tecla de Nestor, Igor Gomes e Sara como se fossem os jogadores mais importantes do mundo, que eles salvariam a dívida do São Paulo, que eles seriam o grande reforço do São Paulo, porque não custou nada e pode vender, pode ajudar em campo, mas com o Wellington a gente não vê isso, com o Marquinhos não viu até o Marquinhos ter ido embora. Marquinhos não, a gente já sabia que o Marquinhos ia embora também, mas o Luizão jogou. Alguns jogam até embora, o Igor Gomes jogaria se não fosse tirado na marra. Então essa falta de alinhamento no discurso, essa falta de gera muita desconfiança para nós torcedores. E o 10º erro grotesco, talvez um dos maiores despreparos do Rogério Ceni, é a gestão de elenco, né? A incompetência para gerir pessoas, para gerir o elenco, para lidar com os jogadores. Que aí não precisa nem falar nada, né? Acho que o vídeo já responde tudo isso. E aí nós temos a questão do Patrick, né? Essa última questão do Patrick que acabou de acontecer, que o Patrick tá para ir embora. As notícias é que a gente não sabe nada. Aparentemente o Patrick não vai ficar no São Paulo, tá para ir embora por conta da briga, um dos principais jogadores do São Paulo na temporada. E aí, referente a isso, essa gestão do elenco, o 10º erro grotesco, eu deixo para vocês comentarem. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ative o sino e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.